Olá, caros amigos da TV Diário do Sertão, tudo bem? Eu sou Caliel Conrado e nós estamos dando continuidade às entrevistas especiais aqui na capital João Pessoa. Hoje a nossa convidada no nosso programa é a ex-prefeita de Cajazeiras e atual secretária executiva de Desenvolvimento Social do Governo do Estado da Paraíba, doutora Denise Albuquerque. Não será uma entrevista meramente para debater questões políticas, mas também para conhecer um pouco da trajetória de vida da prefeita, aliás, da ex-prefeita Denise Albuquerque. Denise, tudo bem? Tudo bem, Conrado. Um prazer revê-lo, um prazer estar aqui. Quero parabenizar a Peterson por seu trabalho, pelo desenvolvimento desse trabalho que a gente vem acompanhando em Cajazeiras. Peterson evoluiu muito. Junto com o Diário do Sertão, a família Diário do Sertão, a gente quer parabenizar, quer desejar sucesso e que Deus acompanhe essa caminhada bonita, de sucesso, de entrevistas palpitantes que você fez aqui em João Pessoa, do trabalho que é desenvolvido com as pessoas, em Cajazeiras até João Pessoa, uma TV que está chegando de forma completa à Paraíba, com notícias as mais variadas. Meus parabéns. E a você, Conrado, que eu tenho a honra de rever, de matar a saudade. Você sabe que você mora no meu coração. Idem. E um prazer grande estar aqui com você para essa conversa. Maravilha. Denise continua como secretária executiva. Estamos secretária executiva, ainda não foi confirmada pelo governador a continuação da nossa gestão frente à secretaria, junto com Poliana e com Valéria, que é uma secretária também. A secretaria tem 2 secretarias executivas e dentro desse modelo executa diversos trabalhos que a gente vinha fazendo junto com o Tibério, já fizemos junto com o Neide e com Cida e estamos aguardando. Isso não significa dizer que saindo da secretaria deixaremos de lutar pelo social da Paraíba e particularmente pelo de Cajazeiras. A gente continua nessa luta. Há quantos anos a Denise já está nessa experiência de governo do Estado? De 2017 até agora. Até agora. Eu não andei contando os anos, depois que a gente chega numa certa idade, não dá mais certo estar contando os anos, não. Perfeitamente. Mas eu acho que uns 8 anos, mais ou menos, né? 4 de Ricardo e 4 do governador João Azevedo. É difícil fazer essas políticas públicas na capital? A senhora que já trabalhou, já foi prefeita, também já foi secretária de Desenvolvimento Social no município de Cajazeiras há uns anos atrás. É difícil fazer essas políticas públicas? A senhora acha que elas vêm evoluindo desde aquele tempo que a senhora foi secretária até esse momento que você também está trabalhando as questões do Estado também? Olha, as políticas públicas evoluíram muito. A gente tem visto, ao passar dos anos, um acompanhamento de programas sociais que evoluíram, que cresceram, que foi aportado mais recursos, tanto do governo federal como do governo estadual. O governador João Azevedo tem um olhar sensível, humano, voltado para essas questões, né? Nós tivemos aí um período de pandemia onde as pessoas passaram muita necessidade. E ainda estão, se recuperando dessas situações. A gente ainda vê muitas pessoas pedintes na rua, que era coisa que a gente não via antes da pandemia, ou via com menos frequência. E o governador fez um programa social que eu considero assim, um programa de maior alcance, que é de oferecer refeições a R$1. E tem refeições oferecidas, Conrado, se você vier de meio-dia aqui, aproximado ali no Hotel Tambaú, vai parar um caminhão da secretaria e você vai ver essas quentinhas sendo distribuídas àquelas pessoas, moradores de ruas e pessoas que trabalham ali no entorno e que não têm condições de fazer uma refeição no horário de almoço. Então, é um trabalho de longo alcance que a gente às vezes não vê, mas que quando a gente vê que é muito importante, que alimentar as pessoas, tocar a alma das pessoas, levar a dignidade e cidadania às pessoas. A senhora, no papel de secretária executiva na parte de desenvolvimento humano, a senhora consegue ainda trabalhar
e ser uma ponte do sertão para a Paraíba nessas questões do desenvolvimento social? Olha, a Secretaria Executiva ela tem um papel mais administrativo. Às vezes as pessoas não conseguem entender. Então, o nosso trabalho de desenvolver dentro da Secretaria é de visitar os órgãos, de observar os seus funcionamentos, os funcionários, ter uma conversa, fazer a parte burocrática dessas ações. Então, nós fizemos isso junto com o Tibério, esses 2 anos que Tibério teve secretário, a Secretaria teve um crescimento enorme, né, com ele foi um secretário muito atuante, muito ativo, e a gente participa mais como secretária executiva da parte burocrática. Isso não quer dizer que a gente não teve essa luta de levar benefícios para o sertão, de procurar conversar com os nossos deputados, inclusive com o deputado Jeová e Júnior Araújo, tínhamos conversas, onde fazíamos solicitações para que pedidos fossem encaminhados através da gente, deles dois, para o governador e para os recursos que são aportados para os deputados, né, para que eles possam dirigir aos municípios. Logicamente que a saúde teve uma emergência maior nesse período agora, sim. E a parte da educação também tem um aporte maior de pedidos dos prefeitos. Mas, por exemplo, do restaurante, muitos pedidos e foram realmente atendidos pelo governador, que é o maior coordenador de todas essas ações que ocorrem no Estado. A senhora está satisfeita? Estou satisfeita, eu estou aqui em João Pessoa, mas a gente vai para Cajazeiras, vai até os outros municípios, a gente também vai trabalhar aqui em Esperança, nessa parte aqui mais próxima de João Pessoa, e a gente tem contato, faz essa parte burocrática, mas a gente tem contato com as pessoas e sente o quanto é importante a presença da secretaria nos municípios, junto com as pessoas que fazem essa parte de desenvolvimento humano e de humanização dos serviços e dos trabalhos da nossa secretaria. Prego batido, ponta virada. Denise Albuquerque não tem mais nenhuma intenção de concorrer a nenhum cargo, nem prefeita, nem deputada, nada? Não tenho mais intenção de fazer essa parte política. Olha, Conrado, eu acho que eu fiz a minha parte. Eu, na verdade, nunca quis ser a política. O político da minha família é Carlos Antônio e Júnior Araújo. Nós temos 2 grandes baluartes da política que estão capacitados, que estão aí para colocar o nome deles à disposição, não só da cidade de Cajazeiras, mas do estado da Paraíba. Júnior tem um grande trabalho como deputado, trabalhou muito, tanto que a gente viu a evolução, inclusive na votação de Júnior Araújo, nesse segundo mandato agora, que ele vai trabalhar, tenho certeza, com sucesso, da mesma forma que foi o primeiro e com muito mais experiência para fazer muito mais. Então, eu acredito que a gente tem aquela oportunidade. Minha oportunidade eu tive, eu fiz a minha parte, eu fiz pelo povo de Cajazeiras, vou continuar fazendo, as pessoas sabem disso, elas vão até minha casa, a gente sempre está de portas abertas para recebê-los, independente de período político ou não. Então, eu tenho isso comigo, de atender as pessoas, de conversar e de tratar bem todo mundo. Então, não vejo mais no meu horizonte ser política, trabalhar para ser prefeita. Gosto de trabalhar na política, mas de bastidores. Então é isso aí que eu quero fazer pelas pessoas que quiserem ser candidatas e que forem da minha simpatia. Maravilha. Qual a melhor experiência que a senhora teve enquanto política, a melhor e a pior experiência? Olha, a melhor experiência, você sabe, eu sou muito tímida, né? Então, eu venci essa timidez, eu aprendi a me comunicar com as pessoas, né? Eu aprendi a vencer o medo de estar, por exemplo, dando uma entrevista dessa, né? E essa experiência, embora para algumas pessoas seja pequena, para mim foi muito grande, porque eu sei que aí do outro lado tem muita gente que é tímida, que congela na hora que vai dar uma fala, fazer alguma fala.
E foi muito importante para mim esse processo, porque eu amadureci também, não só para falar, mas nas experiências vivenciadas na prefeitura, de como lidar, de vencer. Eu não conhecia nada do serviço público como prefeita, como gestora, né? Porque quando fui secretária não era gestora de recursos da pasta. É uma responsabilidade imensa e que a gente vai aprendendo e vai se fortificando e fortalece também a prática para a nossa vida pessoal. Então é muito importante e foi muito bom ter sido gestora. A gente aprende também, fica calejada das pancadas que leva, aprende a lidar com as pessoas e aprende principalmente a ter paciência. E tudo na vida passa. Essa é a frase melhor que existe para a gente viver e acreditar em Deus. E a pior experiência? Tudo Deus resolve. A pior são os problemas, né? Os problemas jurídicos, que a gente que tem uma vida tranquila, que tem a profissão, deixar as minhas profissões para ir cuidar de algo que não era o que eu queria, mas que eu tinha a obrigação de fazer. Então, essa, para mim, a pior experiência foi deixar meu lado profissional para ir cuidar de outra coisa que eu não conhecia a vivência. Mas tudo é bom. Tudo que a gente passa serve para alguma coisa lá na frente. Como a senhora bem falou, um dos grandes problemas do serviço público é que sua vida é exposta em todos os sentidos e você fica vulnerável, como bem falou, a muitos processos. Acho que por mais que você tente fazer um serviço na política de forma correta, tudo bonitinho, redondo, sempre tem uma coisa ali que vai dar um problema na justiça, que às vezes vai trazer algum tipo de vexame, as pessoas às vezes não entendem, começam a fazer pré-julgamento. E como é que a senhora vem lidando com essas questões, né? Parece que ainda tem umas questões judiciais ainda do tempo que você foi prefeita. Como é que andam essas questões e como você reage a tudo isso? Você se acha que foi injustiçada? Olha, Conrado, eu acho que nenhum gestor, prefeito ou prefeita dos municípios do Brasil, eu coloco logo como do Brasil, deixou de ter problemas na justiça. Primeiro porque a gente não tem conhecimento técnico, né? Então a gente tem de confiar nas pessoas que estão à nossa volta e eu acho que nossos técnicos precisam de um melhor preparo. Então a gente trabalha com pessoas esforçadas, pessoas que têm capacidade, mas que talvez necessitassem, na época em que eu fui prefeita, de mais conhecimento técnico. E a gente lida com esses processos de forma que a gente contrata os advogados, a gente vai aprendendo junto com eles, né? Inclusive o que a gente precisa fazer defesa, por que aquilo aconteceu, entendeu? E a gente vai lidando com essas coisas. É o que eu disse a você, é a pior parte, mas é a parte que a gente adquire também conhecimento e experiência. Se fosse com o conhecimento que eu tenho hoje, talvez não houvesse processo a responder. Mas eu estive no Tribunal de Contas uma vez e fui falar com um auditor, e ele disse a mim, eu não posso lhe dizer se isso está certo ou se está errado, porque aqui cada cabeça é um mundo. Então, ao olhar de cada juiz ou de cada promotor, de cada procurador, ele vê aquele problema com o olhar dele, porque ele é uma pessoa como eu, que tem seus princípios, tem sua visão de mundo. Então, para cada um existe um julgamento. E esse julgamento, infelizmente, às vezes vem pior para você, dependendo do olhar daquele que está lhe julgando. Sim. Enquanto a isso, você está tranquila? Estou tranquila porque eu tenho certeza que não fiz nada de errado na Prefeitura de Cajazeiras. Tudo que eu fiz foi pelo melhor para Cajazeiras. E estamos com os nossos advogados e advogadas fazendo nossas defesas para que a gente possa ter mais tranquilidade no nosso caminhar. O que a senhora atribui a não ter sido bem sucedida nas últimas eleições, ser eleita prefeita de Cajazeiras? Foi erro da equipe? A população não estava mais afim do grupo? O que exatamente a senhora deduz que tenha justamente atrapalhado
a senhora lograr êxito e voltar a ser prefeita de Cajazeiras? Olha, eu considero que nós tivemos, nas duas eleições, 2 rompimentos do grupo situacionista. A gente estava no mandato, certo? Logicamente que tem desgaste, mas estávamos todos unidos. E o prefeito atual rompeu com o nosso grupo e se juntou ao grupo adversário. Então, talvez o diálogo que não existiu com o prefeito atual de Cajazeiras, uma conversa mais próxima, a falta de experiência, o já ganhou dos nossos aliados, isso foi o que nos levou à derrota na primeira eleição que perdemos. E na segunda, o mesmo motivo. Nós, juntos, eu e Marquinhos, tiramos mais votos do que o prefeito de Cajazeiras. Ele não chegou a tirar 50% do percentual de votos. Mas quando um grupo ele se quebra, o caminho é esse, é você e a derrota. Eu acho que faltou também esse ajuntamento de forças, esse diálogo, essa busca por essa união. Uhum. O Júnior Araújo seria o nome mais forte do grupo hoje para as eleições municipais de 2026? Se ele desejar, terá e contará com o nosso apoio, mas não é só o nosso desejo. A gente precisa ver também a população de Cajazeiras, a nossa base, os nossos aliados e aliadas. A gente precisa começar essa conversa e eleição termina uma, começa outra. Eu estou indo para Cajazeiras essa semana para começar a me reunir com as pessoas, que é esse o trabalho que eu gosto de fazer, Conrado. E fora Júnior Araújo, eu considero o nome de Leia Silva um nome bom, um nome forte, também para essas eleições a prefeita de Cajazeiras. Seria bom ter outra mulher na prefeitura de Cajazeiras. Sim. A senhora acha que para 2026 pode existir uma reaproximação do grupo de Jeová, Chico Mendes, Marquinhos? Eu não considero nenhuma porta fechada. Na política, todas as portas estão abertas. Eu tenho um problema pessoal de inimizade com o atual prefeito de Cajazeiras. Politicamente falando, não gostaria em nenhum momento de trabalhar com ele, porque a política que ele faz é uma política que não é, na minha visão, a política que a Paraíba e Cajazeiras precisa. Mas o pessoal do grupo de Chico Mendes, Marquinhos, Jeová, são pessoas que são amigas, que são próximas e que as portas estão abertas. A gente não pode trabalhar em política com portas fechadas. Afora essa que eu falei agora, porque foge muito daquela característica que a gente tem enquanto pessoa, enquanto ser humano. E assim, partiu muito para o lado pessoal. Eu acho que Zé Aldemir errou nesse ponto, né? Eu não queria citar o nome dele, mas já citando, de levar para o lado pessoal o que se vive na política, principalmente no período de eleição. É uma ponte que ele precisa atravessar para vencer esse ódio, esse rancor que ele guarda no coração. Faz mal às outras pessoas, mas faz muito mal a ele mesmo. A senhora acha que mulher, por ser mulher, sofre mais perseguição, sofre mais ataque na política, por ser mulher? Certeza que sofre. E como sofre, né? A gente que principalmente não tem sobrenome político, né? A gente sofre ainda mais o preconceito, o desmerecimento, né? Por ser muitas vezes lá do interior da Paraíba, das pessoas acharem que a gente não tem conhecimento, que a gente não sabe o que está se passando, o que é que vai acontecer, e pelo machismo. Ainda existe muito machismo, infelizmente. E a gente está vendo aí os números da violência contra a mulher aumentados, e isso é uma preocupação muito grande. Denise, por várias vezes você teve o seu nome exposto, né? A sua família, a sua vida pessoal, sua vida pública, seu caráter, tudo foi muito colocado à mostra, né? De uma forma muito delicada, muito cruel, digamos assim, encontrei a palavra, muito cruel. Como é que você reagiu a essas situações naquele momento? Você ficava mal com aquilo? Você chorava? Você ficava angustiada? Você ficava com ódio?
como é que você conseguiu gerenciar tanta exposição que você teve, enquanto você estava exercendo um cargo em evidência na política? Olha, Conrado, eu aprendi muito com minha mãe, certo? Eu acredito que ela me passou, porque ela também viveu muitos problemas pessoais, ela me passou aquela coisa de todos os seus problemas pessoais são em casa, se resolve em casa, se resolve em quatro paredes, dentro de casa, com a sua família. Então, lógico que me magoei, lógico que sofri, lógico que ainda é doloroso tudo que a gente viveu, mas hoje eu estou tranquila, hoje a gente está com paz de espírito e a gente consegue ver que algumas atitudes poderiam ter sido mudadas, poderiam ter sido melhoradas, mas tudo na vida é experiência e tudo Deus dá uma resposta. Qual foi a exposição que mais magoou você? Da minha vida pessoal, eu acho que todo mundo sabe e não vou mais falar aqui nem comentar em respeito às outras pessoas, mas foi o que mais me magoou. A senhora conseguiu vencer essa etapa? Ah, consegui. Como conseguiu vencer? Eu pergunto consegui, isso, eu vou Denise, dizer para porque... você até para dizer às outras mulheres. Porque né? tem muitas mulheres, na verdade, que talvez estejam ou passaram por situação semelhante à sua e às vezes, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou adquirir força? Como é que eu vou sair dessa? Primeiro que a gente precisa trabalhar a nossa cabeça. A gente precisa entender que a gente tem de se amar muito, é difícil, é sofrido e que você tem de se valorizar. E você também tem de entender que você não nasceu amarrado com outra pessoa, não nasceu preso com outra pessoa. A pessoa que você nasceu presa foi a sua placenta, que não é uma pessoa, é um órgão. Nem a sua mãe, você dentro do útero esteve presa por nenhum tecido a ela. Então, você nasceu sozinho e você tem de caminhar sozinha. Porque a única pessoa que lhe ama de verdade é você mesma. E é quem tem, quando você estiver sozinha, você tem de saber que tem de contar consigo mesma. Então, essa foi a minha força, foi a minha coragem. Além de, claro, minha família, meus filhos, minha filha, meu filho, o apoio que a gente recebe dos amigos, isso tudo nos ajuda a compreender o que a gente está vivendo, a se fortalecer e a sair de uma situação difícil para uma situação em que a gente segue adiante. Denise hoje se ama mais. Muito mais. O que a Denise de hoje falaria para a Denise de 10, talvez 20 anos atrás? 20 anos atrás, né? Olha, a gente nem pode dizer a uma pessoa há 20 anos atrás que ela faça mudanças na vida pela experiência que a gente tem. A gente pode aconselhar, mas não criticar. Então eu diria a Denise de 20 anos atrás que ela pensasse mais nela mesma, que ser porto seguro das outras pessoas é ser porto seguro seu também. É você se voltar também para si mesma, ser egoísta às vezes. Muito bem. E Denise é muito família, né? Demais. Sempre a gente vê uma postagem, um mimo ali com os netos, com os filhos. Continua do mesmo jeito, os netos estão crescendo. Você está acompanhando de perto o crescimento dos seus netos? Muito. Eu acompanho mais o meu filho, neto, né, que é Carlos Roberto. Então ele já fez 18 anos e a gente acompanha muito esse desenvolvimento dele. Ele está na faculdade agora. Direito? É direito? Não, ele está fazendo farmácia. Ele começou direito, ele não se identificou com o curso e está fazendo farmácia lá na Santa Maria. A minha neta Valentina, meu neto Rian, meu neto Renan, a gente acompanha esse crescimento deles. Eles estão sempre por aqui? E sempre estão por aqui, eu sempre estou lá com eles, passo uma semana em casa. E também é um amor diferente, Conrado, o amor de neto. É um amor, sim, imagino. É o amor mais próximo, é aquele amor mais da brincadeira, sem muita responsabilidade. Por isso que eu digo que Carlos Roberto é filho, porque a responsabilidade é como a dos outros filhos, né, de Carla e de Carlinhos. E os outros, a gente curta, a gente brinca, a gente passeia, conversa. É uma fase maravilhosa quando você tem netos. Quando você tiver seus netos, suas netas, você vai ver
como é bom você viver essa base e vivenciar familiar. essa gostosura que é estar com os netos, que você já está mais velha, mais suave, mais mansa, né? E você já mima mais e também já aconselha mais. Essa base familiar lhe deu muita força para superar alguns problemas. Com certeza, me deu muita força. Meus filhos, graças a Deus, hoje são responsáveis pela vida financeira dele, pela família, né? Carlinhos cuida muito bem da parte profissional dele, faz sucesso, é muito orgulho, eu tenho muito orgulho. Carla, da mesma forma, né? Cuida da vida profissional, do trabalho, dos filhos, da família. E a gente se ama muito. Então, isso é muito importante. A gente se aceita, a gente se cuida, a gente se aconselha e a gente está sempre juntos. Seja nessa distância, a gente hoje em dia tem uma facilidade, né, que é o celular. Uhum. Você liga, você vê a pessoa. Essa semana mesmo eu liguei para Carlos Filho. Carlos, liguei para te ver e estou morrendo de saudade, né? Então é muito bom essa parceria que eu tenho com eles dois. O que é ser mãe para você? Ser mãe é, acima de tudo, ter responsabilidade e ter amor. É aquele amor que as pessoas dizem, não, mas você não pode amar as pessoas e você tem de corrigir. Lógico, você corrige, mas é aquele amor que você aceita a pessoa como ela é. É você amar e cuidar e proteger. Ser mãe é cuidar e pedir sempre a Deus que cuide também dos nossos filhos. Sempre religiosa, sempre rezando. Algum santo especial de devoção? Eu gosto de Nossa Senhora Aparecida, está aqui minha medalhinha guardada. Minha medalhinha guardada por causa do microfone, mas está sempre comigo. Mas a pessoa mais importante é Jesus, né? Nas nossas vidas, é o contato direto com Deus, é através dele. Católica? Conrado, eu não vou lhe dizer que eu sou católica. Eu sou católica porque fui batizada na igreja católica, mas eu não sou de frequentar. Né? Eu vou, às vezes, aqui com meu irmão para a igreja evangélica, mas eu não posso dizer a você que eu tenho uma religião definida. Né? Eu sigo Deus no coração, Jesus, as palavras dele, e procuro me basear no que ele disse, que é muito difícil. Você sabe que não tem aquela perfeição, mas a gente busca. Tem alguns... Você perdeu o medo de avião, Denise? Não. Ainda está com medo? Estou fazendo psicologia agora e aprendi alguns exercícios, algumas técnicas e estou pronta para enfrentar esse medo, mas vou deixar mais para frente. Quando pegar o seu voo, você iria para onde? Para onde você gostaria de ir? Então, os voos para a gente vencer esse medo tem que ser primeiro voos mais curtos, né? Por exemplo, daqui para Cajazeiras, se já tivesse o voo, né? Se Deus quiser a gente vai receber, o governador está trabalhando para isso. Voo daqui para Recife, aí você vai vencendo o medo, porque senão, da idade que eu estou, é capaz de infartar. Não, infarta não. Aonde você gostaria de fazer uma viagem mais distante? Vamos supor que Denise conseguiu vencer o medo de avião, e agora gostaria de fazer uma viagem mais longa, sei lá, um país que gostaria de conhecer. Qual seria? Conrado, eu gostaria muito de conhecer o meu país, o Brasil. Eu gosto muito de tudo que o Brasil tem. Então, eu gostaria de conhecer Gramado, que antes de ter medo, por conta do trabalho, não que conseguiu. A gente, às vezes, e é isso que eu lhe aconselho a você que é jovem, a aproveitar a vida. Você trabalhe, mas tira um tempo para o lazer, para a diversão, para conhecer o mundo. Então, eu gostaria de conhecer Gramado, eu já fui Rio de Janeiro, São Paulo, mas gostaria de conhecer os Lençóis Maranhenses e outros, a Bahia, gostaria de ver o Carnaval da Bahia, não de participar, mas de ver. De ver, né? Porque ainda eu também tenho medo da violência, mas de conhecer umas praias que tem o Morro de São Paulo, e eu gosto muito de praia, outros locais no Brasil que eu ainda não conheço e que eu acho que tem muito para ver no nosso país. Um sonho que você não realizou ainda, fora as viagens? Um sonho que eu não realizei ainda, Conrado, tudo que eu sonhei, eu acho que eu já realizei. Certo? Eu já realizei porque
eu queria ter uma família, eu queria terminar um curso superior, eu queria trabalhar, eu queria vivenciar experiências com meus amigos, minhas amigas, eu vivenciei isso. Então, talvez um sonho que eu queira realizar é de ver os meus netos já encaminhados na vida, porque isso aí é uma coisa que me preocupa, certo? No mundo de hoje é de vê-los encaminhados na vida. E essas viagens, como eu falei para você, foi porque eu não consegui realizar. Se eu tivesse realizado, estava plenamente satisfeita. E uma coisa que eu quero e que gosto muito é de ir para a praia, ficar ali na beira do mar, adoro. Coisa boa. Denise é fisioterapeuta, odontóloga. E farmacêutica. E agora, para já terminar, psicologia, né? Estou fazendo. O que levou você à psicologia? Tem uns 2 anos. Olha, Conrado, foi esse autoconhecimento, certo? Eu fiz terapia e eu vi que o psicólogo ou a psicóloga, ele ajuda muito as pessoas a se conhecerem, a internalizarem seus problemas e dali conseguirem, pelo menos, amenizar alguns traumas e levar a vida à frente. Então, é um curso que me surpreende a cada dia. É um curso, e eu quero agradecer aqui a Ana a oportunidade de estar fazendo, Ana Godfarb e Sheila. É um curso que me mostra a cada dia o temperamento das pessoas, como a gente deve entender as pessoas e como é bom ter empatia pelos outros. Maravilha, muito bom. Tem alguém que você se arrepende de ter conhecido na vida? De ter conhecido? Não, toda pessoa, boa ou ruim, ela serve de experiência na vida da gente. Seja para a gente se afastar dela ou para trazer mais para perto, né? Se a gente não conhecer o lado ruim das pessoas, a gente não consegue amá-las. Denise, você poderia citar alguns nomes que você admira, seja no mundo político, religioso, enfim, fique à vontade. Olha, eu admiro muito Ana Godfarb como empresária lá de Cajazeiras, Júnior Araújo, como deputado, como pessoa, como ser humano. Admiro meu filho, Carlos Filho, minha filha Carla, como médicos, como pessoas que trabalham nessa área e que muito se dedicam à profissão. Admiro o Papa, admiro o pastor Estevão, aqui de João Pessoa, e admiro o jovem empresário Petson, né, que faz um trabalho que se agigantou nesse trabalho, né, os telenautas sabem disso, e vem lá de Cajazeiras para João Pessoa, Patos, Pombal. Você, Conrado, que todas as vezes que eu vejo você se renova, você renasce, né? Você sabe das experiências, das dificuldades de vida que você teve. E eu admiro muito essa sua serenidade. Gratidão. Então, muito bom mesmo. Eu admiro muitas pessoas. A gente tem por exemplo, estava admirando essa semana aquela menina lá de Cajazeiras que quer ser rainha do Carnaval de Cajazeiras. Uma pessoa importantíssima na minha vida, com quem eu mantive contato algumas vezes e vejo o sofrimento. E é um sonho. Pronto, você falou de sonho, ela realizando esse sonho, eu acredito que nós todos lá de Cajazeiras ficaremos muito felizes. Sem dúvida, sem dúvida. Denise, seu pai e sua mãe, muitas lembranças ainda? Você ainda sente saudade deles? Muita saudade, principalmente da minha mãe, Conrado. Meu pai, eu perdi muito pequena ainda, tinha entre 7 e 8 anos, e o convívio com ele foi, tinha problema cardíaco, era jovem, faleceu com 54 anos, mas a gente via sempre a pessoa, quando eu já entendia, né, assim, quando era pequena não, mas depois um pouquinho maior, já entendia que ele estava doente e minha convivência com ele foi pequena. Não deixo de amar, não deixo de sentir saudades, mas quando a pessoa está doente, fica muito no hospital, né? E a gente não tem aquele contato maior que deveria ter como pai e filha. Da minha mãe, sinto saudade demais. Minha mãe sempre foi companheira, sempre foi confidente, amiga, sempre esteve perto de mim. Inclusive, minha irmã construiu uma casa para ela aqui em João Pessoa, minha irmã que mora em São Paulo, é médica, e ela foi morar comigo na minha casa para cuidar de Carlos Filho, porque eu trabalhava os 2 horários e ainda estudava.
Então, era uma mãe muito dedicada e que me amava muito. Então, sinto muita, muita saudade dela. Qual a característica mais forte de sua mãe? Minha mãe era uma pessoa muito bondosa, certo? Ela tinha e meu pai uma padaria lá em Cajazeiras e minha mãe sempre foi conhecida por fazer caridade. Onde ficava a padaria? Lá no Batom, em Bibiano, naquela parte da frente. Uhum. Aquela rua ela era um pouco mais estreita e não era na esquina, então era um pouco maior aquela frente ali. Quando cortou ali alguns prédios, algumas casas, então para a rua ficar mais larga, e que foi muito bom, então ficou ali só um pequeno pedaço do que era a padaria, mas que ainda nos traz muita recordação. Então o que mais eu admiro da minha mãe foi que ela ficou viúva com 9 filhos e conseguiu vencer essa luta de nos educar. Como é que está a relação nisso com as irmãs? Sempre conversam, Ah, dialogam, sim. brigam às vezes? De vez em quando, mas a gente acho que minha mãe conseguiu construir esse laço, né? Tanto minhas irmãs como meus irmãos, nós somos 9 filhos e a gente tem um laço muito forte. Todos nós somos muito ligados, principalmente quando a gente, no momento de alegria, lógico, mas quando a gente tem problema, quando tem problema de doença na família, a gente se une muito e fica muito junto. Maravilha. Denise, nós estamos caminhando já para os instantes finais da entrevista. Eu quero fazer um jogo rápido com você. Eu digo uma palavra e você diz o que vem à sua cabeça, ou você pode até fazer uma reflexão muito rápida. Pode ser? Pode ser. Cajazeiras. É o amor da minha vida. João Pessoa. Gosto demais. Não amaria. Não sei, eu acho que a gente dizer que não vai amar é difícil, a gente pode deixar de amar. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas vou pular essa. Já teve ódio? Já. E quem não teve? De gente de Cajazeiras? Olha, Conrado, de gente de Cajazeiras, de gente daqui. Ódio é uma emoção espontânea, né? E de momento. Odiar não, mas ódio eu já tive. Eu não consigo odiar ninguém. Eu acredito que as pessoas, a gente tem raiva, tem mágoa, mas odiar para ficar com aquela coisa remexendo dentro da pessoa é muito ruim. Então, eu prefiro botar para fora logo na hora da raiva e depois acomodar. Zé Aldemir. Zé Aldemir, muita decepção. Doutora Paula. É uma ótima pessoa, uma mulher lutadora, batalhadora, sofrida e que eu acredito que tem seus erros, seus acertos, vem fazendo um bom trabalho por Cajazeiras. Júnior Araújo. É do meu coração, é como se fosse meu filho. Admiro demais, é um guerreiro, batalhador, um homem decente, de bem. Quando não está trabalhando, o que Denise gosta de ficar fazendo? Eu leio, eu fico admirando aqui a rua, olhando O que gosta de ler? Eu leio tudo, Conrado. Leio tudo. Atualmente estou lendo muito a parte de psicologia, as disciplinas, dando uma estudada. Eu gosto muito de ler Padre Fábio de Mello. Já li diversos livros de outras áreas, né, da medicina, da psicologia, é o que eu estou fazendo agora. Já li desde o Pequeno Príncipe até Monteiro Lobato e outros historiadores, outros atores, escritores de épocas mais à frente. Denise, é de cozinha, de cozinhar, de fazer sua comida? E se sim, qual a comida que você mais gosta de fazer? Não sou muito de cozinhar não, mas de vez em quando vou para a cozinha. O que eu mais gosto de fazer é cuscuz. É fácil, é simples e é gostoso. Mas é difícil. É verdade. Sua cor preferida? Minha cor preferida é verde. Dia ou noite? Prefiro o dia. Chuva ou sol? Prefiro o sol. Gostaria de dizer algo, sem citar nomes, para alguém? Fique à vontade. Gostaria de dizer para as pessoas que a gente precisa ter mais empatia, que a gente precisa lidar melhor com as outras pessoas
e evitar tantos julgamentos como estão ocorrendo hoje, principalmente na internet. Denise, muito grato pela sua entrevista muito boa, uma entrevista mais intimista. Espero que a gente possa voltar a se encontrar mais e gravar mais. Tem muitos outros assuntos para a gente conversar ainda. Lamento que você não quer mais a política, mas sei do seu comprometimento em estar, como você sempre falava, eu me lembro, quando a gente estava na secretaria, o trabalho de formiguinha, né? O trabalho de bastidores. O trabalho que eu gosto de fazer, né? E que eu tenho certeza que nessa campanha agora fiz com muita maestria, né? Fiz com muito cuidado de conversar com as pessoas, de mostrar às pessoas o trabalho feito por Júnior Araújo, pelo governador João Azevedo, pelos nossos outros candidatos. E eu acredito que é nessa parte da política que eu me sinto bem. Então é esse trabalho que eu quero fazer. Agradecer a todos que estiveram nos vendo e nos ouvindo nesse momento, agradecer a você, a Peterson, a família Diário do Sertão. Meu muito obrigada, foi um prazer lhe receber. Prazer todo nosso. Saudade grande. Deixa meu abraço aqui para sua amiga Solange, para todos e tá por ela, abraço todos os nossos amigos e amigas. Olha, eu fiquei com um problema danado depois do Covid de memória. Quem me passa muito livro de leitura boas é Fabiano Gomes. Muito bom. Também tive, tem hora que me dá um branco na cabeça que eu fico procurando, mas faz parte. Denise, sucesso. Obrigada para vocês também. E para você, de todo o meu coração, tudo de bom. Gratidão. Deus te abençoe. Amém. Tivemos agora um bate-papo com a ex-prefeita de Cajazeiras e atual secretária executiva de Desenvolvimento Humano do Estado, Denise Albuquerque. Você conheceu um pouco mais da vida, dos sonhos, dos projetos, dos desafios, falamos sobre política, tudo isso especialmente para você que acompanha a TV Diário do Sertão. Mais entrevistas virão. Fique sintonizado com a gente. Até lá.